muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Paulo Búfalo. Ele que está no 4º mandato e é membro da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana, da Comissão de Cultura, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Meio Ambiente. Até o dia desta gravação, o parlamentar protocolou 44 indicações, 22 moções, tem 19 projetos e 105 requerimentos. Vereador, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta e que análise que você faz do trabalho realizado até aqui, desses números, do trabalho também das comissões. Seja bem-vindo ao Em Pauta. Gabriel, então quero agradecer aqui o espaço, né, na TV Câmara, uma iniciativa importante desse Em Pauta para que nós possamos falar um pouco da atuação dos nossos mandatos na Câmara. O nosso balanço é positivo se olharmos assim para os números apresentados pelo mandato, né, no que diz respeito a acolher as demandas da população. Sempre é necessário a gente lembrar, né, que as indicações, os requerimentos, são os instrumentos que nós temos assim, para cobrar do Poder Executivo, né, ou a execução de uma obra, de um projeto, ou sugerir uma política pública, enfim, porque às vezes fica essa expectativa, né, da população de que o mandato precisa fazer, realizar a obra, realizar um programa, e não é isso. Portanto, acho que com a experiência assim, do 4º mandato já, né, nós temos utilizado bem esses instrumentos, né, para tentar dialogar com o Executivo Municipal. Mesmo numa situação de que nosso mandato é um mandato de oposição, mas nós procuramos ali ter muito rigor assim, na apresentação das demandas, das pequenas demandas da população, né, canalizando através desses instrumentos. Informação importante passada pelo vereador, porque o requerimento ele faz um questionamento em cima do executivo, a moção, quando aprovada, representa a opinião da Câmara de Vereadores, tem a indicação também para um determinado serviço no bairro, então de fato é o que o parlamentar tem à disposição para poder atender o que a cidade precisa. Vereador, vamos começar falando sobre os projetos que o senhor protocolou. O primeiro é o Morar Mulher, que autoriza o Poder Executivo a reservar 5% das vagas no cadastro do programa Minha Casa Minha Vida para vítimas de violência doméstica. Hoje, qual que é o problema existente e o que esse projeto ele consegue corrigir ou pelo menos auxiliar essas mulheres? Gabriel, no último período, né, dialogando inclusive aqui com a própria bancada, né, a bancada da esquerda aqui na Câmara, que tem 3 mulheres atuantes, atuando também próximo a vários movimentos sociais aí, ligados às lutas feministas, em particular o combate à violência contra a mulher, também nos traz um aprendizado, né? Além de nós levarmos o nosso apoio, isso também nos traz o aprendizado e a percepção da ausência de políticas públicas ou das limitações dessas políticas públicas no atendimento às mulheres. Em particular, a mulheres vítimas de violência, nós percebemos no último período, né, por dados não só da cidade, mas nacionais, né, do aumento da violência contra a mulher e de ausência de políticas públicas estruturadas, né, que possam garantir a essa mulher numa situação de denúncia, né, que ela fique afastada do agressor e, portanto, muitas vezes de onde ela tem o local de moradia,
da sua condição, inclusive, de sustento, do núcleo familiar, de poder se emancipar, né, dessa dependência, e por isso a situação ela se torna ainda mais grave, porque quando nós estudamos o fenômeno assim da violência entre pares, entre os seres humanos, isso vale para a questão da criança e adolescente e vale também para a questão da mulher ou outras situações, né? Nós temos uma situação de um processo progressivo, então começa com violências morais, verbais, psicológicas, aí vai passando para a violência física e acaba desencadeando, inclusive, na violência fatal, né? E é isso que nós temos assistido. Por isso, para interromper esse processo, nesse caso específico, pensar em garantir, né, numa situação como essa, é evidente que preservando as informações pelos órgãos preservadas, né, as informações pelos órgãos públicos, eles possam direcionar prioritariamente, né, no caso esse percentual, de moradias, né, para mulheres nessas condições, porque isso permite também essa emancipação do local ali de convivência, né, muitas vezes com o agressor. E esse projeto compõe, então, um conjunto de outros que eu apresentei no último período, a partir dessa contextualização que nós fizemos aqui. E, vereador, diante de tantas violências existentes, você citou a questão da violência física, da violência moral, psicológica e tem também a patrimonial, porque muitas vezes essa mulher ela acaba ficando dependente deste marido que muitas vezes é o agressor. E aí elas deixam de procurar uma ajuda de fato porque é dependente financeira dele, e aí muitas vezes quando fazem a denúncia elas acabam não encontrando um local de abrigo na cidade? Essa é uma situação também, porque atualmente os programas disponíveis na cidade, eles exigem uma certa porta de entrada, assim, pelos serviços de atendimento lá na ponta, né? Os serviços, sobretudo da área de assistência, mas que podem ser identificados por outras áreas públicas e encaminhados para assistência. Depois da análise e dessa porta de entrada, aí sim essas mulheres, né, terão acesso ao serviço, ao programa cadastrado aí pela administração. A ideia, inclusive, né, que eu tenho ouvido muito assim os movimentos de mulheres na cidade, é que hajam políticas também de portas abertas, que possam ter o acolhimento, o cuidado emergencial, do tipo no meio da noite, ou depois de registrar numa delegacia, ou uma situação que a mulher precisa de um socorro para romper aquilo, para evitar, inclusive, questões mais graves, que ela tenha a porta de entrada e que depois desencadeie um conjunto de outras políticas públicas de acompanhamento. Então, como eu tenho ouvido muito, é uma rede complexa de atendimento, mais complexa do que nós temos hoje. Vereador, outra proposta do senhor é que a lei Selo da Empresa Amiga da Mulher seja ampliada. O que você deseja incluir nessa legislação? Lembrar que essa legislação ela foi aprovada há pouco tempo e é de iniciativa do próprio prefeito, né? Então, há um conjunto de prerrogativas ali que as empresas que se credenciam a esse selo precisam cumprir para poder receber o selo, né? E entre elas está ali um instrumento de divulgação dos serviços públicos voltados aí ao atendimento às mulheres. Então, a utilização seja dos sites dessas empresas, de redes sociais, das campanhas publicitárias que elas realizam ou com os seus e as suas trabalhadoras. Nesse caso, como nós estamos pensando essa questão de uma rede mais complexa, nós estamos recomendando ali, colocando um dispositivo que permita essas empresas também divulgarem movimentos, grupos,
sejam grupos voltados à educação ou à própria assistência, ou organizações que façam esse atendimento, que possam fazer essa acolhida, né, na cidade e também sejam divulgadas por essas redes. Então, nós sugerimos uma ampliação desse escopo no que diz respeito, né, à divulgação, ao acesso aos espaços. Nós entendemos, Gabriel, inclusive já ouvi as trabalhadoras aqui, servidoras públicas, né, da assistência, alertando que muitas vezes esses serviços, essas casas, elas precisam ter os seus endereços preservados. Então não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando de um conjunto de outras políticas, outros grupos, outros movimentos, né, que atuam nessa área e que podem trabalhar, né, de portas abertas, né, e ter o conhecimento de onde elas estão localizadas. É preciso, então, dar uma visibilidade maior, uma publicidade para esses serviços que existem no município, não necessariamente o endereço, mas um telefone, ou mostrar para essas mulheres que os serviços eles existem e que a mulher, no momento de vulnerabilidade, ela consegue ser acolhida no município. Isso aí. Numa situação emergencial ou numa situação onde ela tenha compreendido que ela está passando, inclusive, por uma questão de violência e possa ali recorrer a informações básicas. Ainda nessa linha, vereador, por falar em mulheres vítimas de violência doméstica, o senhor tem um projeto de lei complementar que órgãos públicos tenham que exigir um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação por mulheres vítimas de violência doméstica. É mais uma oportunidade para essas mulheres que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, ficam com vergonha, estão dependentes financeiramente de conseguirem entrar no mercado de trabalho e se sustentarem? Exatamente. Essa está vinculado, assim, esse projeto com outros daquilo que eu comentei há pouco, mas nós percebemos, assim, que essa é uma questão nacional, inclusive estamos aí num período recente aqui, onde nós acompanhamos a Marcha das Margaridas em Brasília, que levarão, né, esses debates, chamarão a atenção do país. E há uma situação que na nova lei de licitações, Gabriel, eles colocam, o legislador colocou que os entes federados eles podem optar por exigir esse percentual mínimo. Então, atento a isso, a essa possibilidade na legislação federal, né, nós queremos propor que o município de Campinas passe a exigir essa situação. Então, não estou confrontando a lei nacional, que diz que pode. Nós estamos dizendo para que o município faça isso, adote isso como critério, no entendimento de que é importante essa condição, né, de condição financeira para que a mulher emancipada ali da sua condição de sobrevivência possa romper esse ciclo de violência. Então, é com base nisso que a gente espera que o município possa adotar nos seus contratos, né, de serviços, né, esse percentual para acolhimento dessas mulheres. E de maneira sigilosa, para essa mulher ela não ficar com um receio de como que eu vou entrar nessa empresa, vão ficar sabendo de que maneira que eu estou entrando, é sigiloso isso. Sim, tudo isso tem que ser protegido, né? E o município ele pode, através da sua rede de assistência, né, estabelecer critérios que preservem essa situação. O vereador Paulo Búfalo está em pauta hoje. Nós estamos conversando aqui sobre aqueles projetos que foram protocolados pelo parlamentar, que estão em discussão e que estão em votação em plenário. E existe uma lei aqui no município desde 2012, vereador, que obriga as farmácias instaladas aqui no município a disponibilizarem recipientes para recolhimento de medicamentos vencidos
dando o devido encaminhamento depois. E o senhor pretende fazer alterações. Quais são e por quê? Lembrando que a sua proposta já foi aprovada em primeira análise na 44ª reunião ordinária. Isso é bom que isso seja lembrado, porque demonstra também a sensibilidade da Câmara em aprimorar uma legislação importante. Porque, vejam só, quando, trazendo para o cotidiano da população, né? Muitas vezes um medicamento vencido ou uma sobra de um tratamento, enfim, a população, ela, de algum tempo para cá, tem procurado fazer a destinação desse medicamento entregando nas farmácias, que pela legislação atual tem a tarefa de dar a devida destinação, mas não havia uma regulamentação específica disso, como que uma farmácia deveria cuidar de fazer essa destinação. Portanto, nós chegamos em situações inusitadas. Primeiro, uma pequena farmácia ali, onde a pessoa, de repente, perdeu o ente querido, chegava nessa pequena farmácia, onde ela sequer era cliente, e com uma quantidade enorme de medicamentos. Aí a farmácia pequena era obrigada a acolher esse medicamento e ela pagar pela destinação, porque essa coleta não tem uma coleta organizada. Então essa é uma questão. Uma segunda questão é da própria destinação, onde fazer isso? Bom, e aí as situações que nós encontramos ouvindo essas pequenas farmácias, né, e também olhando para as novas legislações nacionais, nós estamos prevendo duas questões. Primeiro, um limitador desse volume, sobretudo para o pequeno comércio. Qual que é o volume? O executivo ele pode regulamentar isso a partir dos seus órgãos aí, de saúde, né, de vigilância em saúde. A segunda questão é que isso limita, então, o que disponibilizar na farmácia. A segunda questão é a destinação disso. E pensando tanto do aspecto da destinação de resíduos sólidos, como da logística reversa, quem deve fazer a destinação final disso é a indústria que produziu esse medicamento. Então, nós estamos prevendo no nosso projeto que, periodicamente, também o distribuidor, que é aquele instrumento entre a farmácia e a empresa, ele vai fazer a coleta disso, porque ele tem uma rede já de distribuição, então ele vai fazer uma coleta, tudo isso registrado, e fazer com que esse medicamento chegue ao importador ou ao fabricante. E a eles devem ser dada a responsabilidade de fazer a destinação desse produto vencido. Ou seja, isso facilita a fiscalização porque nós sabemos quem são as grandes empresas importadoras ou fabricantes, então, a destinação disso, e cria também uma rede de fluxo desse material, para que ele não vá parar na rede de esgoto, porque agora, antes da segunda discussão, inclusive eu vou provocar para que a gente ouça a empresa de saneamento, a Sanasa, né, sobre essa questão. Para que não vá parar então na rede de esgoto e na estação de tratamento, para que não vá parar dentro do rio ou em outra destinação inadequada. Então o projeto, ele auxilia as pequenas empresas, auxilia o meio ambiente, né? E eu não tenho dúvida que tem um impacto bem positivo, né, para a gente retirar do meio ambiente e dar a destinação correta a esses medicamentos. E a gente vai acompanhar então essas discussões e também o projeto quando ele for em segunda análise em plenário aqui na reunião ordinária.
Vereador, restando pouco mais de 10 minutos, quero falar sobre meio ambiente com o senhor, porque você é relator da Comissão Especial de Estudos da Arborização. Para quem não acompanhou, quem que vocês já ouviram, existe preocupação sobre as podas de árvore aqui na cidade, em parques, em bosques, porque esse é um assunto que vira e mexe, está em pauta e está em alta aqui. Não, sem dúvida, né? Porque nós tivemos, inclusive, uma situação que comoveu toda a cidade, né? Os lamentáveis, as ocorrências que ceifaram vidas aqui na cidade por quedas de árvores, né? E foi isso que originou, inclusive, o início dessa comissão de estudos, e eu acabei sendo escolhido como relator. Nós procuramos ouvir, no início, o próprio executivo, mas quero dizer que tivemos poucas oportunidades de dialogar diretamente com o executivo. As primeiras reuniões eles estiveram atentos e vieram, mas depois não retornaram em outros convites. Ouvimos pesquisadores, ambientalistas, ouvimos a população, recebemos farta documentação no que diz respeito à preservação e manejo das árvores, estudos extremamente aprofundados, né, da saúde dessas árvores, né, do controle dessas árvores, enfim, e da própria importância das árvores, dos nossos parques, dos remanescentes de Mata Atlântica e de Cerrado que nós temos em Campinas, né, no que diz respeito à questão ambiental. Então, nós estamos sistematizando todo esse material, já tentando desenhar como será o nosso relatório, mas ainda nós devemos ouvir outros envolvidos no tema, tendo em vista o seguinte, que há um projeto tramitando na casa, propondo uma nova política de arborização para a cidade. Há uma situação em que o CONDEPAC foi provocado a decidir por retirada de árvores aqui na cidade, e que nós precisamos criar um critério mais rigoroso para isso, porque nós temos na cidade inclusive um setor de pesquisa vinculado à universidade que faz o estudo não só da saúde, mas do potencial de queda dessas árvores, né, podendo ter um critério mais rigoroso para isso. E há também a necessidade de nós fazermos um estudo dessa questão mais específica da arborização urbana. Nós pensamos muito em várias árvores, na floresta, nos fragmentos que nós temos, mas é preciso também olhar com cuidado das árvores urbanas, né, que estão plantadas em passeios públicos, que nós precisamos mudar os critérios, provocar inclusive a população e dialogar com ela para que ela não tenha medo das árvores, porque na verdade a árvore também protege a nossa saúde, né, e o nosso meio ambiente. Então nós ainda vamos avançar um pouco com os debates nessa comissão. E que certamente a TV Câmara Campinas segue acompanhando então o trabalho da Comissão Especial de Estudos sobre a arborização aqui no nosso município. Vereador, o senhor questionou o executivo em relação a uma mata que fica próxima ao Parque das Águas. Se ele faz parte do parque, se ele tem os cuidados e se ele está com uma manutenção adequada? Isso. Nesse caso, nós fizemos um requerimento, Gabriel. Eu já vou aproveitar e comentar aquela região como um todo, porque o Parque das Águas, ele foi ali uma região preservada aqui na região sul da cidade de Campinas. Recentemente ele esteve fechado para um conjunto de obras internas ao parque, foram entregues inclusive, né? Só que há duas situações ali.
primeiro, uma que antecedeu a reforma, que foi uma grande movimentação de terra, que derrubou o alambrado, inclusive, do parque, aterrou nascentes ali. E nós provocamos a prefeitura e ficamos assim sem muitas informações das responsabilidades por essa movimentação. Depois a prefeitura, na entrega da reforma, incorporou uma parte dessa área que havia sido recebida a terraplanagem e fez inclusive o plantio de árvores, enfim. Mas mesmo com isso, ainda há um fragmento importante de mata, algumas árvores invasoras, como as leucenas, numa parte, mas que fica ao invés, porque o Parque das Águas, para que o morador entenda, ele está muito inserido lá no Parque Jambeiro, né? Uhum. E atrás dele tem a Vila Campos Salles, São Martinho ali. Só que há uma área aqui, confrontando aqui para o Jardim Nova Europa, ali para aquela região, ou profundo ali do Parque da Figueira, onde ainda não se sabe o que será. Então a área está cercada, só que falta cuidados ali. Então, muitas vezes a população acaba jogando lixo para dentro da cerca, enfim. Então, há uma expectativa da comunidade. Como ela é uma área contígua ali, continuação do Parque das Águas, nós fizemos então um requerimento, estamos pegando essas informações, porque a população daquela região está se organizando, inclusive, para ter um cuidado maior com aquele espaço. Além disso, nessa mesma movimentação, a população também está pedindo vamos dizer assim, o retombamento de uma área chamada Bica de Ouro, que é um remanescente da antiga fazenda Eglantina. Os antigos dessa região vão saber o que eu estou dizendo. Nesse local há nascentes que forneciam água para os trabalhadores da fazenda e também para moradores que circulavam ali, que havia uma passagem. Quando veio o Parque Prado, uma das avenidas cruzou esse fragmento, ficaram 2 fragmentos que foram tombados e demorou 15 anos para isso. E depois foram destombados pelo Condepac e uma delas foi liberada, inclusive, ao desmatamento de uma das partes para a construção de um empreendimento. Então há uma mobilização da população para retombar, sobretudo, essa área onde estão as nascentes, há uma casa, uma pequena casa ali que protegia essa nascente, né? Então, estão querendo isso porque percebendo o seguinte e assimilando um debate que mesmo quando há um empreendimento como esse e tem aquelas ações de mitigação do impacto, elas são muito localizadas. Imagina só, essa nascente, ela dá origem a um riacho que deságua no Pissarrão e, consequentemente, no Capivari. Ou seja, é um manancial da cidade. Se ela for assoreada, o resultado vai ser, ou vai sobrar muita água no Capivari, nas cidades aqui da região, ou vai faltar essa água. E aí não adianta a gente dizer que a culpa não é nossa. Porque nós mitigamos aqui, mas o problema é que esse impacto, ele ganha proporções, né, em escala. Tem um impacto localizado e depois as consequências disso vêm em forma de eventos climáticos extremos. Então eu quero provocar a cidade, na linha do que está fazendo a população, e o próprio Ministério Público, para que debata isso, sobre essa questão da nossa casa comum. Então eu faço aqui um empreendimento local, ele tem consequências de forma regional, global, enfim, e nós precisamos ficar atentos a isso. Eu lembro que esse assunto você levou até a tribuna aqui durante reunião ordinária sobre a Bica de Ouro, então certamente a gente continua acompanhando também as questões ambientais da nossa cidade. Vereador, para a gente poder encerrar nesses últimos 2 minutos, o senhor fez solicitações também por indicações de manutenção, de melhoria de iluminação, de troca de postes na região sul aqui da nossa cidade. Qual que é a sua preocupação? Essa situação específica eu tenho feito aqui na região, mas em toda a cidade, porque, perceba, essa questão da iluminação,
Nós mudamos, né, a empresa, agora há um consórcio responsável pela iluminação, e eu estou pedindo, né, que a ampliação de canais mais ágeis para que a população comunique os pontos escuros, porque esses canais eles estão muito restritos ainda e mesmo com o início do trabalho desse consórcio, nós temos reparado na cidade toda vários pontos. Aí a comunidade liga, como é que eu faço para comunicar a lâmpada queimada, o poste que está caindo, enfim, como tratar disso. Então eu tenho pedido à administração que faça isso. Além disso, é preciso saber que a parte de troca de lâmpadas queimadas ou novas lâmpadas, isso está com o consórcio, mas a parte de podas de árvores que estão no entorno da rede ou dessas lâmpadas, troca daqueles 4 cabos de alta tensão por um cabo que que protege os animais, inclusive é um único cabo, né, que substitui os 4 e protege os animais. Então eu tenho pedido isso à CPFL para trocar no entorno de alguns parques, algumas áreas verdes aqui. Então nessa questão da iluminação pública tem envolvido isso. E algumas questões que envolvem praças públicas aqui, né? Por exemplo, recentemente estive ali na região do Jardim Colonial, que é próximo àquele Mansões Santo Antônio, né, onde há uns prédios interditados, inclusive. Ali é uma praça grande que a população consegue cuidar de um fragmento dela. Então nós estamos pedindo ao executivo, né, para que faça intervenções ali que garanta a totalidade daquela área ali como uma área para lazer, também para proteção ambiental. Ali serve de circulação entre os bairros. Também nós estamos pedindo para melhorias tanto da iluminação como desses passeios públicos, enfim. Então é um pouco isso que a gente tem feito aí pela cidade afora, com os dispositivos, né, que nós temos de indicações, requerimentos aí ao prefeito. Vereador Paulo Búfalo, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Ficaram assuntos aqui para a gente poder abordar, como o seu trabalho como embaixador na Conferência da Juventude de Desenvolvimento Sustentável, que é ligado à ONU. Tem a questão das emendas impositivas, que agora para o ano 2023, 2024, vocês terão uma nova oportunidade. Então vamos fazer o seguinte, já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao Em Pauta para continuar falando sobre o trabalho desenvolvido até aqui. Eu agradeço, Gabriel, cumprimento novamente a iniciativa aqui da TV Câmara e já me comprometo. No próximo Em Pauta vamos trazer os resultados aí dessa Conferência da Juventude aí pelo Desenvolvimento Sustentável, né, e outras iniciativas aí do nosso mandato. Combinado? Eu que agradeço a participação do vereador Paulo Búfalo, agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau.